Boa noite, professor. Boa noite. Vou dando feedback aí para eu saber que tá tudo ok. Ok? Então hoje a gente vai dar continuidade na aula, aquela aula prática mais breve, né, mais breve possível. Ok? Então, sem muita enrolação, já vou iniciar aqui dando alguns avisos. O primeiro é que no sábado eu falei que eu tinha sido convidado para ser professor de TCC, lembra? Então, falei ansiosamente, né? Mas quem vai ficar com você vai ser o professor Tiago, mesmo porque ele tem mestrado e isso é pré-requisito para a matéria, tá? Vocês não vão ter nenhum prejuízo, muito pelo contrário, vocês vão ter um ótimo professor. Ele foi meu professor de TCC, inclusive o modelo que eu pretendia passar foi o que eu fiz com ele. É um professor muito acessível, professor que tem um método muito bom, ok? Então, a partir de sábado, até sexta-feira a gente vai estar aqui toda noite. E no sábado vocês já vão, quer dizer, a turma 9, né? Já vai iniciar aí o TCC. A turma 10 vai começar a fazer higiene ocupacional, tá? Com o professor Edifran. Beleza? Em relação à aula também de ontem, eu tive alguns feedbacks, eu gosto muito de feedback. E uma delas é em relação ao tanto de material que foi passado, né? E eu me vi um pouco em vocês porque em 2009, 2010, quando eu estudava, eu meio que passei por isso, o professor falando inúmeras coisas e eu meio que sem entender e ligar os pontos, tá? Uma dica que eu dou, que eu fiz e me ajudou muito, pessoal, é que vocês façam anotações, tá? O que eu estou me propondo a fazer aqui nesse módulo são situações práticas para que vocês tenham o norte. Mas nunca esqueçam, eu compartilhei minha tela aí, tá? Porque eu vou começar a abrir os documentos aqui. Então vão para a tela de apresentação também. Então, o que eu proponho fazer aqui é aquela diferença entre estudar e aprender, tá, pessoal? Vocês não vão aprender numa aula de 1 hora e meia durante uma semana o mundo que é a segurança do trabalho. Mas com certeza vocês vão ter o norte. E é na experiência em campo que vocês vão ter essa propriedade, tá? Eu comecei lá em 2009 e para eu chegar até aqui para falar com um pouco de propriedade, não sei de tudo, não teria como, partiu disso, entendeu? De você ter método de estudo, tá? Uma delas é a anotação. Se você ficar apenas ouvindo, fica difícil realmente de você compreender, tá? Um outro ponto também que eu disse em relação a... Lembra das compras do materiais lá? Que eu falei que é um pouco preguiçoso. Assim, não me levem a mal, tá, pessoal? Depois, analisando bem, pode ser que eu tenha ofendido alguém, mas não me levem a mal. Por que eu falei que é meio preguiçoso, pessoal? Porque aqui tem profissionais graduados, profissionais que estão pós-graduando, e quando você compra um material, ele meio que se torna uma cola para você, tá? É bom, agiliza para muita coisa, mas ele acaba... o ato de comprar, ele deixa de exercitar a capacidade de percepção de se adequar a algo novo do engenheiro, tá? O que na nossa área pode acontecer do dia para a noite, tá bom? Então, se não me leve a mal, no passado eu fiz isso em algumas situações, mas quando eu comprava um pacote, por exemplo, e aí eu já prometi que eu vou passar para o Jarbas aí um material que eu tenho de 14 gigas que eu comprei. Quando eu fui abrir o material, era nada mais nada menos aquilo que a gente já vê no dia a dia, tá? Modelos de documentos aleatórios em que se eu não tiver essa percepção e essa capacidade de adequação à minha realidade, não vai adiantar de nada modelo. Por isso que todas as minhas aulas elas são motivadas e são norteadas para que vocês entendam algo e vocês saibam se comportar diante de uma situação que, se deparando com uma problemática, vocês consigam exercer essa percepção de peraí, não vou me desesperar, o que eu vou fazer, o que eu devo fazer, tá? Por isso que também eu sempre oriento os meus alunos, até colegas mesmo de trabalho, que
vocês não devem se tornar reféns daquilo que vocês falam. Exemplo, insalubridade. Jamais digam que há percepção de insalubridade. Ah, isso aqui é devido. Ah, isso aqui não é devido. Pessoal, esse exemplo de insalubridade, ela só é devida através de laudo, tá? Então, a partir do momento que você fala algo, você se compromete. Da mesma maneira como engenheiros de segurança, vocês não vão se comprometer se vocês não tiverem dados adequados. Se vocês não tiverem sentado na frente do computador, primeiramente, planejado um tipo de coleta de informações, sentado na frente do computador, revisar toda a norma. Professor, Pois não? eu só queria botar uma observação. Eu não estou ouvindo direito. Eu queria só saber se é o meu smartphone, porque se for, é só para mim saber que aí eu vou ouvindo pelo computador. Certo. Pessoal, vocês podem dizer se mais alguém está com problema de áudio? Eu estou da mesma maneira que eu estava ontem. Mas tá tudo normal, pessoal. Normal, né? Jarbas, dá uma conectada aí no computador, que eu acho que é o teu celular. Tá bom? Tá ok, obrigado. Beleza. Então, pessoal, vamos lá. Só confirme para mim que vocês estão vendo a tela do computador aí, a minha tela aqui. Beleza? Que aí eu vou começar a abrir os documentos. Não tá vendo? Vão lá para a aba de apresentação, tá? Tem a aba onde está a minha foto aí com minha esposa. E tem a aba onde está a apresentação, que é onde vocês vão ver a minha tela. Mais alguém com dificuldades? Eu vou parar a apresentação aqui e vou iniciar de novo. Pronto. Eu parei a apresentação e voltei. Ok? Então, vocês estão vendo a tela do meu computador nesse momento. Tá? Então, ontem, pessoal, o que foi que eu fiz? Eu dei mais ou menos um norte aí, né? Eu até fui irônico em relação à capa que eu fiz lá, como desenvolver curso de como desenvolver o PPRA e tal, porque isso acontece muito no mercado, tá? Mas o que eu queria era passar um norte para vocês. O que a gente viu ontem? Modelos de capa, o corpo, tá? Eu expliquei, vocês voltem lá na apresentação de ontem, vocês começando a anotar, vocês vão perceber que basicamente eu falei que o corpo do PPRA ele era o que a NR9 determinava como mínimo, tá? Como uma estrutura mínima. E isso vai acontecer com o PGR também. Tá? O PGR, na sua NR1, ela vai determinar requisitos mínimos, ok? De como vai ser esse documento base. Basicamente, pessoal, todos esses programas, PPRA, tudo que é voltado à NR, que tem a NR como base, ela vai ter esse documento base, que é todo o esclarecimento do que é mínimo de segurança ocupacional e os seus anexos. No caso do PPRA aqui, o corpo, ele muitas das vezes era Ctrl+C, Ctrl+V da NR9. Tá? PGR vai ser a mesma coisa. E aí, a partir daí, quando se define as responsabilidades, quando você revisa a portaria, quando você define quem é responsável pela elaboração, quem é responsável pela implementação, que é uma coisa totalmente diferente, vem os meus anexos. E é nos anexos que eu comecei falando ontem sobre monitoramento dos riscos, lembra? Que lá eu coloquei o setor, eu coloquei o tempo, o tipo de exposição, o tempo de exposição, eu coloquei ruído, eu coloquei luxímetro, eu coloquei BioTG, eu coloquei iluminamento, eu coloquei taxa de metabolismo. Isso são informações básicas que um PPRA pede e ele vai ser transportado para o PGR. Todas as informações, elas têm vários fins, quer seja para NR9, no nível de ação, que a gente vai entrar fazendo um nível de segurança ocupacional mínimo, quer seja para insalubridade. Tá? Muitas das vezes o PPRA ele se torna base para outros programas. Um deles é o laudo de insalubridade, laudo de periculosidade, tá? LTCAT. Tá? Então, são situações em que, no segundo momento, você vai ter que
enriquecer o seu embasamento legal, digamos assim, porque o documento ele vai ser necessário para responder outras questões, tá? O PPRA ele era bem básico nesse sentido. Hoje eu vou abrir mais dois anexos, mais dois não, alguns outros anexos que vão compor, vão finalizar, digamos assim, um PPRA modelo, tá? Para vocês se basearem. E aí eu começo a falar sobre PCMSO. Eu vou começar aqui pelo 4, que é a antecipação e reconhecimento dos riscos, prevista lá no PPRA, que a gente vai fazer aí uma distinção do que será necessário futuramente com o PGR, ok? Espera aí que tem gente entrando na sala. Qualquer coisa vocês vão dizendo aí se está faltando, mais gente entrando. Vamos lá, já iniciamos aqui. Então, nesse quarto anexo se propõe a fazer a antecipação e reconhecimento dos riscos, tá? O que seria isso? Eu meio que qualitativamente eu começar. Lembra que tudo que era quantitativo a gente colocou lá no monitoramento? Aqui nesse modelo a gente qualitativamente a gente vai começar a exercitar a nossa percepção de risco e perigo e transportar isso para um documento, tá? Essa subjetividade ela aumenta a cada vez mais que você trabalha com segurança do trabalho. Então, num primeiro momento, você talvez não veja um tipo de risco que depois, estudando, lidando com problemas e vendo o dia a dia, você vai lidar, você vai conseguir perceber. Então, o esquema é o mesmo. Eu tenho aqui o setor / função e aqui eu sempre usei o método de separar por grupos homogêneos, tá? Nesse caso aqui, gerência, auxiliar administrativo, analista, auxiliar de estoque, todos têm basicamente a mesma característica no seu ambiente de trabalho, né? Seu ambiente de trabalho com ambiente climatizado, ambiente de trabalho trabalha na frente do computador, a taxa de metabolismo é parecida, eu não faço carregamento de peso. Então, quando o PGR prevê isso, tá? Então, quando a gente consegue fazer esse grupo homogêneo, é bom porque essa empresa aqui é pequena, tem menos de 20 funcionários. Mas quando você pega uma empresa grande, você não vai ter condições de fazer medições funcionário por funcionário. Então, você tem que exercitar essa percepção de criar os grupos homogêneos. Aqui eu coloquei a atividade deles como gestão administrativa, tá? Separei aqui entre feminino e masculino, uma faixa etária, tá bom? E aí eu começo aqui a discorrer os riscos. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Dentro desse quadro, percebam, ó, dentro desse mesmo grupo homogêneo, eu separo todos os riscos, ó. Físico, químico, ergonômico, acidente e biológico. Não está naquela ordem que a gente fala, né? Físico, químico, biológico, ergonômico de acidentes, mas não importa. E aí, aqui eu já coloco qualitativamente a minha percepção. Físico, a gente já viu lá no monitoramento que é um agente inexistente. Por que eu coloquei isso? Porque não passa de limite de tolerância. Tá? Então aqui eu até poderia colocar as medições lá, mas eu estaria duplicando as minhas informações. Lá já está medido. Aqui eu só coloco o inexistente, ou eu posso usar uma outra sigla, não ultrapassa o limite de tolerância, tá? Coisas do tipo. Então no físico eu percebi lá que o ruído, lá não tem vibração, lá o iluminamento está adequado, tá? O IBU-TG não ultrapassou o limite de tolerância, então ok. Químico, administrativo não tem contato nenhum com produto químico, tá? Então é inexistente. Ergonômica, eu já entra uma percepção, tá? De posturas inadequadas para quem trabalha quase sempre, muitas horas por dia na frente do computador. No final do dia você percebe, ou estão naquele ponto de fadiga, você percebe uma dor que seja lombar, enfim, você percebe que tem um probleminha ali. E aí, na intensidade do agente aqui, eu já passo, ó, eu já
não coloco, basicamente a gente coloca pequeno, baixo ou médio, né? Uma questão assim de severidade. E aí eu costumo colocar que requer análise ergonômica do trabalho, porque eu não consigo só de olhar ou só de analisar como uma função ela funciona ou trabalha, já definir o score, né, que a gente viu nas aulas de ergonomia. Então, ela requer uma análise ergonômica do trabalho, tá? Mas aqui, mesmo assim, eu coloco para fins de PPRA em um controle ocupacional, que lá eu posso ter posturas inadequadas. Aí, na fonte do agente aqui, ó, eu coloco na geração trabalho em pé ou sentado. A propagação ela vai ser basicamente muscular ou osteomuscular, tá? E aí, na intensidade do agente, eu coloco requer análise ergonômica do trabalho, tá? Possíveis danos à saúde, dores lombares e fadiga muscular, tá? Então, assim, uma coisa leva a outra. A gente não é médico do trabalho, mas a gente pesquisando na internet, a gente consegue determinar isso, tá? Principalmente como engenheiro de segurança, tá? Você pesquisa lá, danos ergonômicos e tal, e você consegue identificar isso. E aqui eu dou medidas de controle individual e coletiva. A individual, revezamento de trabalhadores, pausa para descanso, cinesioterapia no início, no decorrer das atividades. Percebam que isso aqui já me dá condão para um plano de ação, tá? E isso a gente vai ver na avaliação global que é feito todos os anos, que no PGR vai mudar essa situação de análise global, ela já vai deixar de ser falada, tá? Lá no PGR diz, na NR1, que é sempre que for necessário. Então, se mudou, na verdade, a NR9 também era assim, tá? Só que essa análise global anual, ela abria precedente para a pessoa tocar no PPRA uma vez ao ano só, ou um mês antes de vencer, por exemplo, tá? E na coletiva eu coloquei treinamento sobre ergonomia, tá? Então aqui, mesmo numa situação administrativa, tá? Eu não tenho muitos riscos de acidente lá e nem risco biológico. Então nesse grupo homogêneo administrativo aqui, eu consigo mapear, tá? Qualitativamente cada uma delas, e isso vai abrir precedente para outros trabalhos, possivelmente. Aí aqui na outra função já é diferente, porque é o auxiliar de serviços gerais. Então, mesmo esquema, físico, químico, ergonômico, biológico e de acidentes. Aqui eu já consigo verificar que físico é inexistente, porque lá não tem os mesmos problemas do administrativo, mas eu já tenho um problema químico aí, tá? Porque ela lida com produtos químicos de limpeza. Aqui, na intensidade do agente, eu coloquei baixo por se tratar de produtos químicos de uso doméstico. Então, eu nunca vi assim, empresa pequena que trabalha com produto doméstico ter problemas em relação a isso, ou a necessidade de fazer um laudo de salubridade, uma avaliação química. Isso é experiência minha, tá, pessoal? Não quer dizer que seja a regra. Mas isso é mais comum em empresas, por exemplo, como um estabelecimento de saúde que usam materiais químicos muito mais pesados para fazer limpeza nos locais, ou então o próprio setor industrial químico, entendeu? E aí, se for o caso de vocês, vocês não vão se comprometer com a intensidade, colocam lá, requer avaliação química para observância dos limites de tolerância, enfim, tá? Mas aqui no reconhecimento dos riscos, você vai mediar aí cada função, cada atividade, ok? Então aqui, químico, produtos de limpeza e desinfecção dos ambientes, né, que é a geração, o meio de propagação oral e cutâneo, possíveis danos à saúde, intoxicações, doenças de pele, medidas de controle individual, uniforme, luva de proteção, de PVC cano longo, óculos de segurança, bota de segurança, sapato fechado, e coletiva, treinamento sobre o uso de EPIs. Tá? Então, aqui no ergonômico, eu consegui também mapear a postura inadequada, geração, flexão da coluna para limpeza dos locais. Então, o agente de limpeza ele faz muito mais flexão de coluna, mas também aqui na intensidade do agente é necessário
uma análise ergonômica do trabalho para eu definir isso, tá bom? E aí, possíveis dores lombares, é a mesma coisa. Aqui na proteção individual eu já coloquei pausas para descanso, cinta lombar em caso de registro de desconforto. Essa questão de registro de desconforto aqui a gente vai ver no PCMSO, que também será atualizado. Tem um novo texto que vai passar a vigorar a partir de 9 de março de 2021, que lá, diferente do antigo PCMSO, existe uma coisa chamada vigilância passiva, tá? Então a empresa vai ter que criar mecanismos para que, no caso do funcionário quiser registrar algum tipo de desconforto e isso entrar numa avaliação, isso seja registrado, para que ele tenha a liberdade de chegar com alguém e falar, tô sentindo uma dor lombar aqui, tô sentindo que eu tô perdendo a audição aqui, entendeu? Isso a nova norma do PCMSO, que eu vou falar no segundo momento, abre um precedente, abre um subitem só para isso, tá? Em relação ainda ao auxiliar de serviços gerais, eu tenho aqui o risco biológico, e aí ele é qualitativo. Você vai lá no anexo 14 da NR15, você vai ver que não tem como medir risco biológico, então você vai fazer enquadramentos, tá? Que aqui na intensidade do agente eu já coloco que requer laudo de insalubridade, tá? Vai requerer laudo de insalubridade, porque a insalubridade, como disse no começo da aula, ela só é dada através de laudo. Ou ela é dada ou ela é retirada também, tá? Então aqui identificação do agente vírus, de bactérias, protozoários. No processo de limpeza e desinfecção dos locais, ok? Para quem trabalha com a limpeza sabe que tem contato, né, no banheiro, com fezes, urina, enfim, contato em vários locais. E aí no de acidente eu coloquei queda como exemplo. Tá? Piso escorregadio, por exemplo, como trabalha com limpeza, lavando os locais, aí há o possível risco de queda. Tá? E aí isso pode virar uma luxação, um corte. Tudo isso, pessoal, ele acaba se conectando com outras ações que você vai criar. Exemplo, aqui diz na medida de controle, bota de segurança antiderrapante, por exemplo, em consonância com o risco de acidente. Então, é nesse momento que você consegue determinar por atividade quais aquelas funções que eu necessito de um nível maior de segurança, quais aquelas que eu não necessito tanto, até para você não criar, a não ser que seja, sei lá, uma Honda da vida, que eu já vi pessoas lá, mesmo do tio da limpeza até situações do alto escalão, com uniforme, bota, tudinho bonitinho, tá? Ali é um nível de segurança absurdo e que é muito bom, tá? Para a cultura da empresa e tudo mais. Mas se você não conseguir prestar serviço ou trabalhar numa empresa em que eu não tenha condições de criar um padrão para todos, eu só vou comprar a bota antiderrapante para a tia da limpeza, tá? Para quem é do administrativo, onde não há tantos riscos como esse de queda, eu exijo só o sapato fechado mesmo, tá? Então uma coisa vai levando a outra e vocês vão desenvolvendo. Isso aqui dentro de um reconhecimento, tá? Aqui nesse caso existe um cargo chamado instrumentador, tá? Dessa empresa. E aí ela tem os riscos de postura. E aí, lembra que ontem eu falei sobre o mapeamento de uma responsabilidade e de uma atividade, que são coisas diferentes, tá? Dentro das responsabilidades, o instrumentador ele prepara toda a parte de instrumental cirúrgico para uma cirurgia, tá? Mas ele, nesse momento, ele não determina um local de trabalho. E aí, fazendo essa meio que investigação, a gente descobre que ele entra dentro dos estabelecimentos de saúde, tá? Então, a partir do momento que ele se torna meio que um auxiliar do médico, ele acaba por tendo inúmeros desdobramentos em relação à saúde ocupacional. O primeiro deles é o contato direto com o paciente, tá? Isso, em tese, não estava lá nas responsabilidades, mas quando eu mapeei a atividade, eu consegui identificar isso, tá? Então, quando tem contato direto com o paciente, conforme anexo 14 da NR15, é passível de pagamento de insalubridade,
qualitativo direto, tá bom? Então, aí fica entre 20% e 40%. E aí que eu queria dizer que existe um outro documento, que não são só as NRs que regem tudo que é voltado à legislação trabalhista, entra uma figura chamada convenção coletiva. A convenção coletiva ela tem condão de também, depois da atualização que teve recente, de determinar o percentual de insalubridade. Então, uma coisa que eu sei que vocês vão exercitar futuramente, também analisar a convenção coletiva. Exemplo, a de estabelecimentos de saúde, ela determina que é 40% para todas as áreas de risco. E ela descreve lá, por exemplo, centro cirúrgico, UTI, deixa eu ver outra aqui, centro cirúrgico, UTI, serviço de quimioterapia, por exemplo. Então, assim, independente da pessoa ter contato com o paciente ou não, como determina a NR15, se essas pessoas estarem nesses setores, elas ganham insalubridade, tá? Então, é como se a convenção coletiva tivesse esse poder equiparado à NR, tá? Então, tudo isso vocês também vão observar futuramente. A gente está exercitando PPRA, futuramente PGR, ok? E aí aqui, contato direto com o paciente, propagação aerodispersóides, né? Contato direto com o paciente ou indireto com o objeto de uso do paciente. A NR15 também determina isso, que é quando tem contato direto ou com objeto do paciente não previamente esterilizado. Então, quando você se depara com uma demanda, você vai ver tudo que a legislação é a respeito daquilo, aí você vai aprendendo. Eu coloquei aqui na intensidade requer laudo de insalubridade para eu determinar se é 10, 20 ou 40. Tá? Possíveis danos, problemas de saúde, dermatológicos, respiratórios, entre outros, tudo que um agente biológico pode causar no ser humano. Medidas de controle, luvas, máscaras, óculos de segurança, ou sapato fechado. Coletivo, orientações de biossegurança, no caso. Então, aqui nesse documento, você consegue determinar muita coisa, mapear informações além daquelas quantitativas que a gente viu na aula passada. A gente consegue ver muita coisa qualitativa. Ok? Bom, esse foi o item de antecipação e reconhecimento dos riscos. No PPRA e no PGR, ele vai exigir mais gente chegando. No PPRA ele exige e no PGR vai exigir uma avaliação sempre que necessário, tá? E aqui eu coloco como cronograma de ações, mas no PGR se chama plano de ação, né? Lembra que basicamente o PGR ele vai constar de documento base e 2 anexos, inventário de risco e plano de ação, tá? Então, no meu método eu sempre coloquei a avaliação junto com o cronograma de ações, porque uma coisa leva a outra. Se a gente avaliou os riscos, se a gente mapeou a empresa, se a gente verificou melhorias, se a gente identificou agentes, isso vai se tornar um plano de ação em que automaticamente eu vou estar avaliando, porque não vai adiantar nada eu determinar isso sem que eu tenha evidências, tá, do que eu levantei está sendo feito. Então, aqui é só um modelo em que a gente determina um 5W2H, por exemplo, esse modelo aqui, o que, aonde, como, quem, quando, tá? E aí, a partir do momento que você estabelece o PGR ou o PPRA, você passa a contar 12 meses aqui nesse modelo de ação global, né? Mas, enfim, para fins de relatório anual, é interessante você fazer num período de 12 meses. E aí, você coloca aquilo que é programado, aquilo que é realizado. Exemplo, número 1 aqui, prevenção de acidentes. Aonde? Todos os setores, ou nem todos, enfim, você define. Treinar periodicamente a todos os... Como? Treinar periodicamente a todos os trabalhadores sobre os riscos existentes no local de trabalho e ergonomia. Isso aqui é só um exemplo de um plano de ação, tá? Percebam que ele está bem, assim, uma coisa bem abrangente, tá? Não está uma coisa específica, prevenção. Proteção ergonômica, aí é que ele já coloca. Lembra que foi identificado lá
no reconhecimento do risco e a questão ergonômica, aí aqui é um exemplo. Manter cadeiras conforme estabelecido, NNR, aderir ao uso dos acessórios ergonômicos, suporte para monitor, mousepad, estabelecer pausas compensatórias. Isso aqui é uma programação que você sugere, tá? Utilização do equipamento de proteção, aderir a equipamentos adequados, registrar através de cautela de recebimento, tá? E aí você, conforme você define uma programação, a prevenção de treinar periodicamente, então ele vai ser todos os 12 meses. Tudo que é em relação a periódico, treinamento, o ideal é que você tenha pelo menos um treinamento mensal, pelo menos, tá? DDS no mínimo semanal, tá? Se você quiser fazer todo dia, beleza, mas no mínimo toda sexta-feira, café com segurança, 8 horas da manhã, só vamos iniciar depois que a gente falar com o engenheiro de segurança. Esse contato, esse feedback é muito bom para vocês terem o funcionário não na mão de vocês, mas parceiros de vocês. Então aqui só são alguns exemplos, informações sobre riscos. O item 4. Fornecer ao trabalhador por escrito e mediante recibo instruções relativas aos riscos existentes na empresa e das atividades. Isso aqui traduzindo pode ser uma ordem de serviço que a gente viu na aula no sábado. Isso pode ser uma permissão de trabalho, tá? O interessante é que dentro dessa programação aqui, fornecer ao trabalhador por escrito mediante recibo, sempre todo o plano de ação ou toda a programação vai ser assim, muito lindo você descrever tudo que tem que ser feito, tá? Ele acaba por se tornar uma folha de rosto. Espera aí que tem mais gente entrando aqui. Vamos lá. Ele acaba por se tornar uma folha de rosto, mas o que vai dar solidez ao seu programa de segurança é tudo aquilo que você gera de evidência. Beleza, adquirir EPIs adequados. Aí eu já lembra que eu abri lá o manual de EPI na aula, sábado, eu já tenho que... É uma coisa de cada vez. Eu vou definir o EPI adequado. Ponto. Registrar através de cautela. Eu tenho que ter um modelo. Treinar o pessoal. Eu tenho que ter... Em que momento eu vou treinar o pessoal? Tem que ser no horário de trabalho. Quanto tempo ele vai perder em relação à produção? Quantos vão ser por dia? Tá? E aí tem que assinar, fazê-lo assinar. Treinamento de EPI. Então, perceba que uma coisinha, um item, tá? Que é esse 3 aqui, ou 4, fornecer ao trabalhador por escrito mediante recibo, ele gera uma porrada de documento, entendeu? E é aquilo, você fazendo o cara assinar, você determinando isso, aquilo, você acaba por interagindo, tá? Conhecendo os riscos, interagindo com os profissionais, e eles vão entender que você está ali para ajudá-los. E aqui o item 5, treinamentos, o item 6, sinalização. Então isso aqui vai existir, já existe com PPRA, vai existir com PGR, que a diferença é que no plano de ação do PGR vai estar aqui, ó, o ranking que eu falei para vocês, né? A empresa vai ter que determinar uma matriz de risco que diga o risco X ele está no topo, o risco X ele é o mais crítico dentro da empresa, então é por ele que a gente vai começar, tá? E aí dentro desse plano de ação vocês vão criar toda a documentação necessária, ok? Outro anexo, aqui eu faço de EPI funções, lembra lá que a gente fala sobre EPI adequado? Então você consegue dentro de um modelo básico, esse aqui é bem básico que eu posso estar passando para vocês também, vou passar tudo para vocês, sem problema. A função /EPI, tipo na gestão administrativa, o que ficou definido aqui? Lá a gente viu que não tinha risco físico, não tinha risco químico, não tinha risco biológico, não tinha risco de acidente, só tinha um probleminha lá ergonômico, tá? Então, de todos, a gente, numa legenda aqui em padrões, uso permanente obrigatório, uso eventual obrigatório e não obrigatório, eu coloquei aqui que o sapato fechado ele é obrigatório, tá? Mas se você conversar com a direção, e aí o plano de ação ele vai ser em cima disso, imagina que vocês têm um alto número de reclamações de dores lombares, aí vocês podem colocar aqui cinta lombar, apesar de cinta lombar não ser considerado um EPI, tá? Mas ele é altamente difundido, por inúmeros, isso daí eu falei na aula de ergonomia, tá?
Limpeza e conservação, aí eu coloquei aqui luva de procedimento, eventual obrigatório. O que isso quer dizer? Que ele vai andar com luva de procedimento o tempo todo para cima e para baixo? Não, é só quando ele for fazer ou então ele for executar uma determinada atividade. Ele não fica 8 horas por dia lavando os lugares, limpando as coisas, entendeu? Então, eventual obrigatório. A única coisa que está obrigatória aqui o tempo todo também é o sapato fechado. Tá? E aí eu poderia aqui colocar a bota antiderrapante também. Então aqui, nesse modelo, você determina para cada função, já passei para alguns colegas outros modelos também, de equipamentos de proteção individual. Ok? Vamos lá. Aqui uma outra coisa que também eu coloco no meu PPRA ou nos que eu já fiz é um modelo de controle de entrega de EPI, tá? Que existe um termo de responsabilidade, ó, onde a pessoa coloca o nome, a função e o setor, e aí declara para os devidos fins que recebi da empresa tal, o material especificado abaixo, assumindo o compromisso do termo da letra A, B e C do item 6.7.1 da NR6, e aí você revisa a NR6 para ver se está tudo certinho, de usá-lo em trabalhos, zelar pela sua guarda e conservação, devolvê-lo à chefia quando se tornar impróprio. Tudo isso tem na NR6, tá? E aí a gente acabou achando aqui um artigo 462 da CLT que é possível, não é regra, mas é possível descontar do salário do trabalhador no caso de perda, extravio ou inutilização proposital do material recebido, tá? E aí você pesquisa lá, você vai ver que tem uma pequena brecha. Muitas das vezes vai ser para botar um terrorismo mesmo, para que o cara saiba que ele não tem que bagunçar. E a gente já falou sobre EPI jogado no sábado, a gente falou que você tem duas opções quando você vê um EPI jogado no ambiente de trabalho. Uma delas é passar por cima e fazer vistas grossas, a outra é fazer uma tempestade no copo d'água em relação a todo o trabalho que você faz para determinar o EPI, o treinamento e tudo mais. Uma coisa é certa, se você deixar passar uma vez, já era. Tá? Então estejam sempre alertas. E aí aqui nesse modelo eu tenho a descrição do material, o CA, que é o certificado de aprovação, a quantidade, a entrega, a rúbrica e devolvido em. Nesse modelo aqui, em tese, e na prática, na verdade, a pessoa só recebe um material desgastado ou inutilizável se ela devolver o que ela recebeu anteriormente. Isso pode acontecer porque EPI não tem prazo de validade. Tá? Eu já dei uma bota, já falei isso em aula, né? Eu já dei uma bota para um camarada que no outro dia ela se desfez toda. E aí tem toda a questão de fabricação e tudo mais. Beleza? Então, fechando essa parte de PPRA, pessoal, eu acabei passando aqui para vocês uma base daquilo que a gente vai ver dentro de um programa. Tá? Essa base, ela vai, eu só não intitulei ela de PGR porque o PGR tem muitas outras coisas, mas com uma base do PPRA, para quem é da área, isso aqui é o básico do básico. Tá? Não tem novidade nenhuma, deve estar sendo até enfadonho ouvir tudo isso, porque já sabe, já fez isso inúmeras vezes. Peço paciência aí, porque tem gente que é a primeira vez que está vendo esse tipo de documento, que a gente falou muito ao longo do curso, PPRA, PCMSO e tal, mas é a primeira vez que de fato a gente está abrindo os documentos e demonstrando aqui como é que a gente trabalha com ele para corrigir, para executar futuramente. Beleza? Vamos dar uma pausinha aqui de 1 minuto, quem quiser falar aí para eu tomar uma água, porque nesse momento eu fecho tudo que é considerar em relação a PPRA e eu vou começar a falar sobre a articulação com o PCMSO. Quem quiser aí comentar algo, falar algo, eu vou só dar uma parada aqui de 1 minuto para eu tomar uma água. Quem tiver dúvidas também, só escrever aí no chat.
Beleza, Marcelo, tranquilo. Pessoal, eu fico preocupado quando vocês ficam calados, porque ou vocês estão entendendo tudo, ou vocês não estão entendendo nada, né? Então, eu fico preocupado aí, se não está surgindo nenhuma dúvida. No meu caso, eu estou prestando atenção mesmo, que eu nunca vi isso. Sério? Sério, professor, nunca. Porque na realidade eu sempre fui servidor público, né? Oi? E eu sempre trabalhei no Estado. Entendi. Então eu nunca fui profissional na área. Então isso para mim é novidade. É diferente do seu, que foi técnico em segurança do trabalho, como eu tenho vários amigos. Então, para mim, é novidade. Então, por isso que eu pedi para o senhor, né, o conteúdo, inclusive a aula, para mim ver para mim ficar assistindo repetidamente. Certo. Mesmo, tá? E aí, mas está dando para assimilar, né? Sim, com certeza. Beleza, então esse norte que eu preciso que vocês tenham e vocês lendo o tempo todo e tudo mais para que vocês consigam chegar num empreendimento e já, entendeu? Ter propriedade para falar e tudo mais. Quer falar alguma coisa, Breno? Não, é só para dizer que eu estou pegando um gancho recentemente agora numa empresa, né? Certo. E aí são vários estabelecimentos. E aí, analisando tanto o PPRA como o PCMSO, a gente pôde ver bastante Ctrl-C e Ctrl-V. Que é uma coisa assim, que ocorre muito às empresas. Então, a gente, como profissional que está entrando, ou que vai entrar, ou até mesmo pegar um serviço, é interessante que a gente realmente tenha o prazer de fazer o documento, e não dar um Ctrl-C e Ctrl-V, só trocar o nome e escopo, porque aí você não tem respaldo, você não conhece a norma, não perguntar do cabra qual é a norma que estabelece o PPRA, é capaz de jogar 7, 6, ele não vai nem jogar 9, entendeu? Certo. Então, para mim também é uma coisa nova, assim como para muita gente, alguns já estão veicos já nessa parte, mas a gente que está entrando agora, pelo menos eu até me assustei com isso, porque uma medição que tinha no estabelecimento estava igual para outra. Eu falei, mas que porra é essa, né? Tipo, como é que é possível, entendeu? A mesma medição de ruído no local está em outro, ao mesmo decibéis, é praticamente impossível. Entendi. E aí, tipo, a gente vem vendo isso, primeiramente a gente tira duas conclusões. Primeiro, a galera ganha dinheiro muito fácil. Certo. Entendeu? Porque você cobra um valor X por um documento desse, aí o documento está tão bonito, encadernado, e você entrega para o gerente, ele não tem o conhecimento técnico, ele está achando que o documento está ok, entendeu? Porque ele não tem o conhecimento. Então, até mesmo para o meu gestor lá, ele achou que o documento estava muito bem elaborado. O cara que ele fez, ele tirou a NR9 e jogou no documento, aí o cara vai vendo um monte de palavra técnica aqui. Porque um PPRA bem elaborado, rapaziada, não é aquele que tem 40 páginas. Basta você fazer um PPRA com 5 páginas, você já faz história, entendeu? Certo. Então, então, hoje a gente vê muita a pessoa enchendo linguiça no PPRA, colocando aquela parte do que está na norma. O cara não quer saber o que está na norma, entendeu? Ele sabe o que está na norma. Se ele quiser ler o que está na norma, ele vai lá na NR9 e olha na NR9. Vai estar a mesma coisa que vai estar no teu PPRA. Então, tipo, eu vejo o PPRA com 40 páginas, em alguns casos, até ok, porque o estabelecimento é grande, são vários postos de trabalho, aí tem aquela medição pontual e tudo mais, mas em outros, cara, é desnecessário mesmo. Certo. É interessante você falar isso, que está tendo a oportunidade de, né, na prática, ver o que acontece no mercado de trabalho. Aconteceu nem tão recente, alguns meses atrás, eu tenho um colega que ele se formou junto comigo, engenheiro ambiental, engenheiro de segurança, e conseguiu ser fichado como engenheiro de segurança no estabelecimento, mas lhe faltava esse tino, né, da experiência. E muito humildemente, gentilmente, ele entrava em contato comigo e eu nunca tive o problema em ensinar ou então dizer como deve ser feito, né? E aí ele falou, Alex, eu recebi um PPRA aqui que eu acho que tu vai dar uma risada. Então a empresa onde ele trabalhava fez e ele teve que receber e avaliar o documento. Nós marcamos o dia, ele foi lá em casa e nesse dia eu falei, vamos lá, vamos discorrer o PPRA desde a capa até o último dado. Pessoal, eu acho que assim, eu nem me aprofundei, eu nem abri
o Google para estar fazendo pesquisa de norma daquilo. Mas a gente pegou 14 itens, eu lembro muito bem, 14 itens de inconsistências, de informações que ninguém sabe de onde veio, de Ctrl+C, Ctrl+V, tá? E aí eu falei pro meu colega, a gente anotou página tal, inconsistência tal, página tal, levantamento, questionamento tal. E aí eu falei, cara, tu tem a opção de receber esse documento ou de passar de volta para a terceirizada com os seguintes questionamentos, tá? E ele disse que ia passar, e aí depois se descobriu que a empresa é de colega de não sei quem, que sempre fez há tantos anos, tá? Então, mas isso só foi possível porque criticamente a pessoa que recebeu, que no caso ele, teve esse cuidado para saber se estava ok, e aí ele recorreu a um colega com mais experiência, no caso eu, e a gente analisou aquilo. Então, era feito todos os anos daquela maneira, ninguém falou nada, ninguém viu nada. E aí é aquele ponto de mudança que vocês devem ser, tá? Para que, às vezes, a segurança do trabalho ela não é levada muito a sério justamente por conta disso, tá? Eu sei que é difícil avaliar risco, mas a gente tem que fazer, é o nosso trabalho, entendeu? Então, coisas subjetivas, a gente tem que encontrar um meio de avaliar e tem que encontrar um meio de transformar aquilo, como eu falei antes, em evidências, em coisas concretas, em plano de ação, em percentual, em estatística, ok, pessoal? Mas isso é possível se a gente se debruçar na norma, se a gente saber o mínimo aceitável, ok? Mais alguém? Acho que não, né? Então, eu vou começar agora a falar sobre PCMSO, tá? Nós vimos aí, fizemos o levantamento e tal, tudo mais. Uma coisa mínima, tá? Que vai evoluir para o PGR, beleza? E agora eu vou passar para vocês aqui o que isso impacta nesse programa de controle médico de saúde ocupacional, tá? Que é regido pela NR7. Eu vou começar aqui basicamente com a mesma coisa que eu fiz com o PPRA. Eu vou abrir um documento aqui, tá? Com capa, ó, programa, aí coloca o nome da empresa aqui, coloca a revisão, se ela geralmente é uma vez ao ano, tá? Mas a gente vai ver na norma atualizada aqui, depende, já falei sobre o e-mail em aula passada, tá? Então aqui, ó, tudo que está aqui no sumário, pessoal, diretrizes, objetivos, identificação da empresa, responsabilidade, é a mesma dinâmica do PPRA, tá? É o Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C legal, que é aquele que determina no documento base todas tudo que é mínimo de proteção e saúde do trabalhador. Então, o PCMSO ele vai ser consequência do PPRA-PGR. Tá? Se você faz um PPRA, um PGR bom, o seu PCMSO vai ser bom. Do contrário, a mesma coisa. Se você faz um PPRA de qualquer jeito, o PCMSO ele vai ser de qualquer jeito, porque é ele que vai dar base, mais uma vez o PPRA vai dar base para que o médico avalie aquela função e determine exames clínicos, tá? O exame clínico e o exame complementar, ou seja, exame clínico é ele chegar com o colaborador, fazer a anamnese, né? A anamnese é a entrevista qualificada, e os exames complementares em função do risco, tá? Então lembram lá da diferença que teve do trabalhador administrativo para agente de limpeza? Os exames serão diferentes, porque uma tem contato diferente com riscos que os outros não têm. Então, não tem porquê você passar o mesmo exame para todo mundo. E é nessa diferenciação que a gente vai entrar também, tá? Não é porque o PCMSO, que é de controle médico, né, que ele é mais da medicina do trabalho, quer dizer que a gente não tenha nada a ver, tá? Não quer dizer que a gente não precise ter conhecimento. O SST que a gente fala, que é a Saúde e Segurança do Trabalho, esse S ele é muito importante porque às vezes a gente faz o caminho ao contrário, tá? Dependendo do exame e tal, a gente consegue perceber outras situações, tá bom? Então tudo aqui mais uma vez complementa para o nosso ensino, para a nossa percepção de agente de risco. Então aqui tudo que está aqui minimamente
foi pego da NR7, tá? Apresentação. Aqui é um disposto que a gente sempre coloca, tá? Atendendo ao artigo 87, mais ou menos aquilo que foi colocado no PPRA lá, meio que você discorre, né? Atendendo ao artigo 87, parágrafo único da Constituição Federal, aí você passa pelo decreto-lei que foi aprovado, redação e tal, tudo mais, tá? A empresa apresenta o seu PCMSO com o objetivo de promoção e proteção de saúde do conjunto de seus trabalhadores, tá? Então, aqui uma coisa, ó, e aqui de cara nesse modelo já pede para o médico do trabalho assinar. E assim, eu estou passando nesse primeiro momento, na parte 1 do PCMSO, um documento nos moldes anteriores, tá? Porque o PCMSO também vai atualizar a partir de 9 de março de 2021. E aqui ainda tem a visão do coordenador pelo SESMIT, pelo PCMSO, perdão. E a gente vai ver, depois eu vou abrir a NR7 com um novo texto e a gente vai ver algumas diferenças, anotem essas diferenças, tá? Então, basicamente, eu tenho aqui a introdução, tá? Apresentando o programa, tá? A articulação com o PPRA aqui, ó. O programa foi planejado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores identificados através do PPRA. Então, se você deixar passar algum risco lá dentro do PPRA, consequentemente, ele vai passar no PCMSO. Ou então você vai receber uma chamada do médico do trabalho, né? Que geralmente nas constituições de SESMIT, o médico do trabalho ele é o chefe, né? Então você pode levar uma chamada por exemplo, na função X, por que não aparece aqui o risco tal? E aí você, né, acaba levando uma. Então, objetivos. A elaboração e implementação do PCMSO da empresa tem por objetivo dar cumprimento à NR7, com redações dadas pela portaria, e você vai lá na NR e vê qual é a mais atualizada. Nesse caso aqui já tem que mudar também, ó. Nesse modelo aqui, a última portaria é essa 915 de 30 de julho de 2019, e quando a gente for abrir a NR7 já é uma nova portaria, ok? Objetivos específicos, promover ações que visam a proteção do colaborador no ambiente de trabalho, contra os riscos resultantes, enfim. Isso aqui, tudo, pessoal, é um Ctrl+C, Ctrl+V da norma, tá? Aqui é a mesma coisa que a gente fez no exercício passado do PPRA. Como uma coisa leva a outra, vocês vão colocar os mesmos dados que vocês levantaram do PPRA aqui. Nesse caso aqui em específico, no PPRA que a gente viu ontem, era um grau de risco 2. Esse aqui já é um grau de risco 3. Tá? Então é um pouquinho mais acentuado o seu grau de risco. E aí, normal, que o documento base vai ter que ter responsabilidade do empregador, do médico coordenador. Isso aqui é só para vocês verem do que é constituído o documento base. Tá? Do trabalhador, aí, desenvolvimento do programa, análise do PPRA, visita aos locais. Aqui está o coração do PCMSO, que ele vai ditar os exames admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de função e demissional. E aí quando eu abrir a nova NR7, vão ter, por exemplo, mudança de função não vai mais existir. Vai ser um outro termo agora, que o nome será mudança de risco ocupacional. Tá? Então são pequenas mudanças assim que a NR7 vai sofrer, primeiramente para casar com o PGR, porque no texto anterior ele dizia que a articulação era com o PPRA, e já o PPRA vai deixar de existir essa sigla, né? Tá? Então o que é exame admissional? Será realizado antes que o colaborador assuma. Então, pessoal, isso aqui são dados normais, que não são para encher linguiça, são dados mínimos que a ANR determina. Aí diz aqui definições, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função, que vai ser mudança de risco ocupacional futuramente, demissional. Aí que fala sobre a comprovação da aptidão do colaborador, o ASO. Tá? Então, a gente vai ver no ASO, a figura do ASO ela vai casar muito com o que a gente chama de permissão de trabalho. Tá? Existem muitos casos especiais, vocês vão lidar. Exemplo, NR20, NR33, NR35, são situações de riscos especiais
que eu preciso de aptidão do colaborador especiais, tá? Exemplo, NR 35, por exemplo, né? Eu anotei aqui no item 35.4.1.2 da NR35 diz o seguinte, ó: cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura. Peguei só a parte mais importante do item, tá? E aí ele dá como alguns exemplos: exames e sistemáticas de avaliação, periodicamente, e patologias que podem originar mal súbito, queda de altura. Então, pesquisando o que é mal súbito, pessoal, existem várias definições, né? Existem várias situações em que se enquadra no mal súbito. Uma delas é a parada cardíaca, a outra é cardiorrespiratória, a outra tem uma de infarto do miocárdio, né? Pessoas com diabetes, pessoas com hipertensão, pessoas com colesterol elevado. Então você vai, a partir de uma articulação com o PCMSO, você vai acabar fazendo um tipo de ordem de serviço ou permissão de trabalho especial para aquela situação, entendeu? Se num hemograma, a gente fala hemograma completo, todo hemograma é completo, né? Se a gente vê no hemograma que a pessoa tem, sei lá, diabetes, colesterol elevado, então isso não quer dizer que a pessoa, vocês vão, né, escorraçar aquela pessoa e ela não serve para nada, não. Mas vocês têm que ter um nível aí de exigência, um nível de aptidão, tá? Enfim, isso só para citar como exemplo, tá? Mas existem muitos outros tipos de situações em que você, sendo amigo do médico, ele vai falar muito melhor que você. Para a situação X, eu preciso de um ASO especial, tá? Que é o atestado de saúde ocupacional. Isso só é possível, e percebam, ó, é uma coisa de saúde, é uma coisa de medicina do trabalho. Você não é médico do trabalho, mas ele influencia no seu trabalho, tá? Pessoas que, por exemplo, precisam de uma avaliação psicológica para subir em altura, porque não é qualquer pessoa que consegue ficar lá numa altura de, sei lá, 30, 40 metros de um prédio, tá? Então percebam que aos poucos vocês vão vendo essa articulação dependendo da atividade, ok? Então, vamos lá, passando aqui. E aí tem métodos de execução, critério, coisas que NR determina. Então, aí chega na parte principal aqui, ó. Todo PCMSO ela tem esse documento baseado na NR7, mas a parte principal sempre vai ser no programa dos exames ocupacionais, que são aqueles lá que a gente viu. O admissional, o periódico, o retorno ao trabalho, mudança de função e demissional. Então, para quem já trabalhou de carteira assinada, já passou por todas essas etapas, tá? Vocês só estão descobrindo agora, para quem não é da área, né? Para quem é da área já sabe isso de qual é salteado, é que tudo isso, ó, lembram lá do meu grupo homogêneo? Gestão administrativa, administrador e tal, todos com a mesma função. Eu mapeei aqui, ó, tá? Então, ó, eu não tinha lá no meu reconhecimento nenhum desses riscos. Eu tinha o ergonômico, que é o postural, tá? E aqui, isso aqui é o que foi retirado do PPRA de uma análise, e aí o médico do trabalho que já vai determinar. Por exemplo, para o admissional, ele colocou apenas o clínico, o hemograma e a glicemia, tá? Porque aí vai depender do médico, ele avaliou, isso aqui só para citar como exemplo, que nesses setores ou nessas funções de baixo risco eu não preciso de exames muito aprofundados ou complementares. E aí ele determina, tá? Com a ajuda de toda a sua equipe. No admissional, no periódico, no retorno ao trabalho, exame critério médico do responsável. E no demissional, a mesma coisa. Então, basicamente é isso. Aí tem observações aqui, ó, exame audiométricos após 2 meses na realização, quando aplicável, ou seja, se eu tivesse problema de ruído físico aqui, ó, aí já me daria a observação, audiometria após 12 meses, tá? Ou então, no caso das mulheres, para a mulher que é mamãe, já teve que passar por isso, sabe que o beta-HCG é obrigatório no demissional. Já lidei, inclusive, com colegas de trabalho que no demissional o beta-HCG deu positivo e aí ela teve que ficar na empresa. Não pode dar conta
nesse sentido aí, beleza? E aí aqui, pelos grupos homogêneos, uma coisa bem simples, ó, aqui na parte de gestão de enfermagem, deixa eu passar aqui que lá não tinha, tá aqui, auxiliar de serviços gerais, aí já é um pouco mais, né, aprofundado, porque tem risco ergonômico, tem risco de acidente, tem risco biológico, tem risco químico, risco físico, ruído quando aplicável, mas não é o caso lá. Então, ó, a gama de exames é muito maior. Exemplo, clínico, hemograma, lipidograma, colesterol, triglicerídeos, glicemia, raio-x do tórax para saber como é que está, a pessoa está entrando, como ela vai ter contato com o risco biológico, como ela está entrando na empresa, como ela vai sair. O VDRL, que é um exame que eu nunca esqueço que o médico uma vez me falou, por eu ter contato com locais insalubres, né? Ele falou que o VDRL serve para saber se a pessoa colocou o brinquedo dela no lugar errado, ou seja, ela detecta, por exemplo, o DST, entendeu? Então, isso porque isso não foi aleatório, isso foi porque nessa função há risco biológico, tá? EPF, EAS, então aqui, ó, ele entra muito mais exames dependendo da função. Então, aqui foi feito todo aquele ciclo de articulação. Vi qual é a função, vi quais são os riscos e aqui o meu controle de saúde ocupacional, tá? Esse aqui, lá no programa em si, diz que numa faixa etária de 18 a 45 anos é feito anualmente. Aí acima disso, na faixa etária, é feito, enfim, lá em cima determina as periodicidades. Tem um item no PCMSO só sobre periodicidade. Você pode adicionar se quiser também aqui nessa planilha, tá? Então, basicamente, o PCMSO é isso, pessoal, tá? Apesar de vocês não serem os responsáveis, ele vai ter muito essa articulação. Mas eu queria, além disso, abrir a NR7 para que a gente determine alguns pontos de mudança. E aí, para quem já é da área, vai perceber algumas mudanças. E para quem não... para quem não é da área, não. Todos somos da área. Para quem já tem experiência, vai perceber algumas mudanças. E para quem não tem experiência, já vai começar a se adequar. Tá? Não esperem março do ano que vem para que isso aconteça. Então, eu estou aqui com a NR7, com o último texto aprovado de março de 2020. Então, reparem, ó, um ano após a sua publicação, então, dia 9 de março de 2021, ela tem a obrigação, a empresa tem a obrigação de exercer, né? E aí, desde já, eu já coloco que quando a gente começa a discorrer NR, e aí vocês sabem que eu não gosto muito de discorrer NR porque é enfadonho, mas eu só vou citar alguns pontos aqui de mudança que são primordiais, tá? Que sempre vai ter lá, sempre façam essa separação. A NR sempre vai ter dois tipos de distinções. Uma delas é deve, toda vez que ela fala deve, é obrigatório, tá? E toda vez que ela fala pode, é facultativo, pode ou não ser feito, tá? É só uma dica aí que eu dou para vocês, porque esse Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai existir, mas nem tudo que está na NR você vai transportar para o documento base. Você vai pegar só aqueles itens mais importantes, tá? Então aqui, ó, eu tenho o sumário com objetivo, campo de aplicação, diretrizes, responsabilidades, planejamento, documentação. Então, assim, imaginem que vocês fazem parte de um SESMIT, onde, e eu posso falar isso com propriedade, o médico trabalha, ele vai lá 3 horas por dia somente, ele vai correndo, que ele já vai para a clínica, ou já vai para outro SERMIT. É surreal se pensar que ele vai parar para elaborar o PCMSO, apesar dele ser o coordenador. Tá? Então isso pode recair para você, engenheiro de segurança. Você vai ter que elaborar o PCMSO e o médico só vai revisar e assinar. Tá? Ou se você tiver uma equipe de técnicos ou até de técnicos de enfermagem do trabalho, são vocês que vão elaborar o documento, o médico vai somente assinar. E nessa elaboração, eu nunca fiz PCMSO,
Por isso que eu estou dando essa dica. A própria NR, ela já te dá o que tem que ser feito. Ela já te dá aqui, ó, um documento base, tá? Ó. Tudo isso aqui, ó, do item 7.1 ao 7.7, ele se torna teu documento base. E aí, os anexos, eles vão te dar, dependendo da atividade, as informações necessárias para que vocês montem aquela planilha de relação entre função e exames do admissional, do periódico, do retorno ao trabalho, do demissional, ok? Então eu vou discorrer aqui alguns itens que eu anotei. Primeiro, deixa eu ver aqui. Vamos começar aqui pelo objetivo dela mesmo, tá? Então, no item 7.1.1, esta norma regulamentadora estabelece diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do PCMSO nas organizações, com o objetivo de proteger e preservar a saúde de seus empregadores em relação aos riscos ocupacionais, conforme a avaliação do PGR. Então, pessoal, toda essa articulação, tudo que envolvia antes PPRA, ele acaba impactando outras normas, porque a sigla PPRA vai deixar de ser usada, tá? Tudo vai ser PGR, ok? E aí aqui, ó, diretrizes, tudo isso aqui são situações em que vai entrar no documento base, tá? Vou pegar aqui um ponto bem importante, ó, diretrizes do PCMSO. Rastrear e detectar precocemente agravos. Detectar possíveis exposições excessivas a agentes nocivos. Eu vou dar ênfase aqui a partir da letra F, porque ela entra com a palavra subsidiar. E aí subsidiar, no mini Aurélio, qualquer um da vida, uma analogia aí, ela dá, subsidiar é você dar condições, tá? Então, a partir do item F aqui, a gente consegue perceber que entra a questão da previdência social aqui, ó, muito mais forte, tá bom? Então, vocês acabam por se envolver na questão, por exemplo, de afastamentos, tá? É a medicina do trabalho que lida com isso, mas isso vai impactar no trabalho de vocês. Então, toda vez que tiver um afastamento, o novo texto da NR7, ele diz que você tem que subsidiar análises subsidiar a decisão sobre afastamento, subsidiar a emissão de notificações de agravo relacionado ao trabalho, subsidiar o encaminhamento dos empregados à Previdência Social, acompanhar de forma diferenciada o empregado cujo estado de saúde possa ser especialmente afetado pelos riscos ocupacionais, subsidiar a Previdência Social nas ações de reabilitação profissional. Então, assim, imagine que um colaborador se afastou e aí esse cara vai voltar de qualquer jeito, tá? Aqui está dizendo para você subsidiar tanto na Previdência Social quanto na reabilitação dele, tá? Subsidiar ações de readaptação profissional, controlar a imunização. Olha só um exemplo prático, que ontem eu acabei não falando na NHO, porque não tem como falar sobre tudo isso em pouco tempo, mas na NHO de calor, ela vem com um novo texto falando de situações de funções para profissionais aclimatizados e não aclimatizados, tá? O que é o profissional aclimatizado? É aquele que, por exemplo, que já trabalha no calor e já está acostumado com aquilo, tá? Diferente do não aclimatizado. Você tem uma função que é numa fornalha. Você vai colocar o cara no primeiro dia na pior frente de trabalho possível, a NHO te dá condições para que tenha uma adaptação, para que o BioTG dele não já seja jogado, porque esse cara vai passar mal, gente. Esse cara vai passar mal, entendeu? Esse cara, mesmo sabendo que a função dele é de risco, até insalubre, se for o caso, mas são situações em que entra o controle ocupacional, entra todo o conhecimento de vocês como engenheiro de segurança para que isso não venha acontecer, tá? E cada vez mais as normas vêm se atualizando para refletir a parte prática da coisa. A ANR, ela sempre teve
As NRs não, tudo que é de segurança ocupacional, elas sempre tiveram meio que essa surrealidade de não refletir a coisa na prática, tá? Então eu percebi que algumas coisas mudaram para bem, outras para mal, mas a maioria delas vem tentando mudar isso, ok? Então vou aqui no item 7.3.2.2 aqui, ó. O PCMSO não deve ter caráter de seleção pessoal, ou seja, aquela situação que eu disse mais cedo, da aptidão e do inapto, né? O apto com restrição, ele é uma invenção brasileira, inclusive já vi ASO que tinha lá um quadrinho apto e um quadrinho inapto. Aí o médico colocava lá, criava um quadrinho novo e apto com restrição. Isso é genial da coisa do brasileiro. Mas o PCMSO ele não tem o objetivo de discriminar ou de selecionar a pessoa que ela não serve para aquilo, para X ou para Y, tá? Ela vem como o próprio nome já diz, um programa de controle médico, tá? Então, se aquela situação X ela requer um nível maior de controle ocupacional, é o que deve ser feito, não discriminando uma seleção pessoal, ok? Vamos aqui passando mais alguns itens importantes. Por exemplo, 7.5, planejamento. O PCMSO deve ser elaborado considerando os riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR. Então, o PGR vai ter lá o seu inventário de riscos, que a gente vai aprender a fazer futuramente. Vocês como profissionais, todos estamos no mesmo barco, mesmo com experiência ou sem experiência, todo mundo correndo atrás para saber como é que faz o PGR. E aí ele vai virar essa base para o PCMSO. Deixa eu ver mais aqui. 7.5.2. Olha isso aqui, ó, não existia antes, tá? Isso aqui é algo bem na prática mesmo, que eu achei maravilhoso. Dependendo da situação, claro. Inexistindo médico de trabalho na localidade, percebam que ele dá um tipo de condição aqui, ó. Imagina o interior da vida aí, do Baixo Amazonas, que não tem médico de trabalho lá. A organização pode contratar um médico de outra especialidade como responsável pelo PCMSO. Tá? Então, aí, ele abre esse precedente para que não só o médico de trabalho assine o PCMSO. Por isso que mudou a nomenclatura. Lá, deixa eu voltar aqui, nas responsabilidades, já não é médico coordenador, e sim médico do trabalho responsável. Tá? Então é muito comum na nossa área um médico que elabora o documento e talvez um outro médico que faça os exames e o ASO. Tá? Então agora cada um na sua, né? Cada um vai ter um médico responsável que não necessariamente precisa ser um médico do trabalho em algumas situações. Ok? 7.5, deixa eu ver aqui, ponto 3. O PCMSO deve incluir a avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas, como definidas nesta norma, considerando os riscos envolvidos em cada situação e a investigação de patologias que possam impedir o exercício de tais atividades com segurança. Então, essa atividade crítica aqui é mais ou menos aquilo que eu falei, e aí a maioria dessas normas que estão sendo atualizadas, pessoal, ela tem um glossário. Eu vou colocar aqui no Ctrl F, atividades críticas. Aqui, ó, glossário, ó. Professor? Oi, pois não? Só uma pergunta aí. Pois não. Ele designa um médico de outra especialidade, certo, que não seja um médico especialista em segurança do trabalho, né? Não, um médico de outra especialidade. Ele não diz que outra especialidade, mas pode ser um médico ortopedista, por exemplo. Mas essa proficiência para ele elaborar ou monitorar esse PCMSO. Deixa eu te falar. Isso daí, ó, é porque é algo que tem mais para frente, tá? Na prática, tá? Isso vai acontecer muito com ME, com microempresa individual, microempresa e empresa de pequeno porte, tá? Conforme a NR1, muitas delas não serão passíveis da elaboração do PCMSO,
beleza? Documento base que determina e tal, tudo mais, assinatura e tudo mais. No entanto, elas serão obrigadas, tá, a cada 2 anos a executar ou determinar exames médicos de controle. Entendeu? Então, assim, ó, façam essa distinção do que é documento base com assinatura do médico coordenador, o médico responsável, e os exames de determinada função. Beleza? Exemplo, se eu tenho um médico especialista em cardio respiratório, tá? E aí ele pode assinar documentos ou enfim, eu não vou entrar no mérito da medicina do Conselho Federal de Medicina, né? Por exemplo, espirometria. Quem é que pode assinar esse documento? A norma, ela está te dando a brecha, digamos assim, para que não só o médico trabalhe, mas outros médicos de outras especialidades possam assinar aquele exame médico. Entendeu? Então, assim, o PCMSO, o documento base, ele pode ser desobrigado para algumas situações como o ME, que eu falei, mas o prontuário médico, ele vai existir, ele tem que existir, tá? Minimamente, vai ter lá uma ficha do colaborador, tá? Com alguns exames propostos, beleza? Então, ele te dá essa margem. Isso não quer dizer que vai virar regra, entendeu? Mas escuta só, ele vai elaborar esse programa, porque o gerente de segurança ele fica só monitorando, né? Ou o técnico de segurança fica só monitorando, e aí ele vai ter, como é que diz? Ele vai saber, ele vai ter que ter um acompanhamento nosso, no caso, né? Mais ou menos. Porque assim, ó, a norma em si, o PCMSO em si, se você fizer uma análise profunda da NR7, ela faz essa distinção da elaboração do PCMSO com os exames clínicos e complementares, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ela acaba distinguindo uma da outra, tá? Então, por exemplo, o MEI, ele não tem a obrigatoriedade de elaborar o PCMSO. A gente vai chegar lá na frente. Mas, em contrapartida, a cada 2 anos, ele tem que fazer os exames, tá? Então, assim, antes eu gastava com os dois. Eu tinha que elaborar o documento básico, PCMSO, assinatura. Eu tinha um médico coordenador. Na prática, acontecia 2 coisas. Eu tinha um documento básico determinando os exames. E, na prática, eu tinha um outro médico que era terceirizado. Ou então, enfim, não necessariamente o mesmo médico que assinou, ele vai fazer os exames. Entendeu? Então, nesse caso especial, não precisa ter o PCMSO, mas o médico, numa avaliação clínica, que ele abre margem para uma outra especialidade, vai falar assim, ó, na tua função X, eu quero o exame X, Y e Z, e eu vou assinar isso, vai entrar no teu prontuário. Perceba que, na própria competência médica, ele não precisou de um documento base determinando aquilo. Ele se responsabiliza. Por isso que se chama agora médico responsável, porque ele vai assinar, carimbar, entendeu? Entendi. Entendeu? Então, ele está fazendo essa distinção aí do que é documento base e do que é... Mas aí ele vai colocar lá por escrito e tal, porque, de repente, na fiscalização, na hora de entregar o documento para mostrar lá, o fiscal ele vai, com certeza, ter que saber, né, dessa parte. Aí vão haver ajustes do que tem de novo no texto, tá? E aí, no seu poder de argumentação também, ó, mediante... Você pode, assim, fazer um documento que não precisa ser um PCMSO tão bem elaborado, mas um que determine pelo menos um documento que seja uma folha de rosto do prontuário de cada colaborador, entendeu? Que determina que não tem o PCMSO ali, mas cada colaborador tem o seu prontuário médico, com os exames relativos aos riscos, entendeu? É só uma margem para que a pessoa ela faça o mínimo do mínimo.
mas para a empresa ou então para quem está preocupado com essa questão evolutiva de processo futuramente, ele vai acabar fazendo o PCMSO do mesmo jeito, entendeu? Mas a norma ela te dá uma margem para te fazer um mínimo do mínimo, entendeu? Entendi. Beleza, tá bom, obrigado. Tá ok. Então, vamos lá, vamos tentar avançar aqui. Então, pessoal, nesse item que ele fala sobre atividades críticas, tá? O glossário, no final dela, está dando um glossário aí, ó. Atividades críticas, ó. Aquelas que exigem avaliação médica específica para definir a aptidão do empregado. Foi o que eu falei em relação às NRs especiais, tá? Aí entra NR 35, NR 33, que é espaço confinado e tudo mais. Ok? Vamos lá. Deixa eu ver mais aqui. Vou para o item aqui 7.6. Em relação à documentação. Ó, aqui fala sobre relatório anual e relatório analítico. Ok? Os dados dos exames clínicos e complementares deverão ser registrados em prontuário médico individual sob a responsabilidade do médico responsável pelos exames. Isso aqui é outra coisa. Deixa eu passar aqui. Vou colocar aqui relatório analítico. Aqui é o 7.6.2. O médico responsável pelo PCMSO deverá elaborar relatório analítico do programa. Antes a gente falava muito relatório anual. Tá? É uma outra besteirinha também de nomenclatura que mudou, mas ele já determina aqui, ó, os itens, tá, a serem compostos aí dentro desse relatório. Aí eu já vou passar aqui para o 7.7, que é isso daí que eu falei para você, Marcelo, em relação ao microempreendedor, a microempresa e empresa de pequeno porte. Aqui, ó, 7.7.1. As MEI, ME e EPP, desobrigadas de elaborar PCMSO, de acordo com o subitem 1.8.6 da NR1, devem realizar e custear exames ocupacionais, admissionais, demissionais e periódicos a cada 2 anos de seus empregados. Então eu vou ler rapidamente aqui esse item, subitem da NR1, que é assim, ó, o item 1.8.6. MEI, ME e EPP, grau de risco 1 e 2, tá? Que declarem as informações digitais na forma do subitem 1.6.1 e não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos, biológicos, riscos relacionados a fatores ergonômicos, ficam dispensados da elaboração do PCMSO. Então vamos lá as palavras, tá? Ficam dispensados da elaboração do PCMSO. Mas aqui diz que a cada 2 anos a empresa deve, não pode, deve realizar e custear exames médicos ocupacionais. Então, assim, se você pega um médico que de cabeça já vai saber relacionar risco com os exames necessários, ele não precisa elaborar um PCMSO. Ele só determina quais são os exames. A cada 2 anos eles vão lá e faz o ASO, né? Ok? Então, assim, isso aqui, para quem faz parte dessa linha de trabalho aqui, MEI, ME, EPP, ele dá meio que uma aliviada aí de pelo menos 2 anos aí, porque antes eu, por exemplo, já fiz muitos programas para pessoas, para empresas desse porte, né? E são empresas pequenas que, cara, às vezes a gente cobra um valor mesmo simbólico para ajudar, porque valores mesmo, se você fosse colocar na ponta de lápis, gasolina, correr atrás de médico, impressão e tudo mais, cara, você fazia porque você não queria perder serviço, entendeu? Mas dá uma aliviada para esse tipo de pessoa, para esse tipo de pessoa jurídica, né? Então, olha esse item aqui, ó. Os empregados devem ser encaminhados pela organização para a realização dos exames médicos ocupacionais. Aí, ó, médico do trabalho ou serviço médico especializado. Então, imagina que você é um MEI e a cada 2 anos você não precisa elaborar o PCMSO, mas você precisa realizar, custear e encaminhar, tá? Ou para o médico do trabalho ou para empresas terceirizadas. E aí entra aquilo que não necessariamente o que o Brendo falou em relação a empresas que já existem no mercado que fazem isso, né? Não Ctrl+C, Ctrl+V, mas empresas que recebem o colaborador,
que eles acabam fazendo o exame lá, enfim, cobram valor por aso. Então, pelo menos uma vez ao ano, a empresa tinha que fazer todo esse exame periódico. E aqui no caso do ME, cada 2 anos. Ok? Deixa eu ver se eu tenho mais aqui. 1h25 já. Bom, o item 7. Deixa eu passar aqui para a gente... 7.3.2.1, tá? É aquilo que eu falei em relação à vigilância passiva da saúde ocupacional, a partir de informações sobre demanda espontânea dos empregados que procurem serviços médicos, tá? Então, isso acaba por... Ele está dentro do PCMSO, mas ele acaba refletindo no seu programa de segurança do trabalho, porque você vai ter que subsidiar, você vai ter que informar esse colaborador, você vai ter que dizer que ele dizer que ele tem o direito de chegar até qualquer agente de segurança do trabalho, quer seja você, quer seja o médico ou técnico de enfermagem, e ele pode estar registrando essas queixas. Então, aqui fala sobre vigilância passiva, vigilância ativa, que já é o que o PCMSO faz. Tá? A ativa já é a determinação dos riscos conforme... a definição dos exames conforme os riscos. Ok? Então, pessoal, tem muitos outros itens que a gente poderia discorrer aqui, mas basicamente é isso, tá? E aí o exercício é esse, a gente discutir alguns pontos primordiais. O Rony falou aqui, boa noite, professor, este item 7.5.2 já existia na norma antiga. Beleza, é porque eu fiz aqui, eu selecionei, Rony, alguns itens, não necessariamente eu posso ter falado que era novo, mas não necessariamente era coisas novas, mas coisas que não tinha como falar sobre toda a NR, né? Então, eu só separei aqui alguns itens para a gente falar, ok? Então, pessoal, dentro daquele limite lá de 1h30, já são 9h27, a gente começou às 8 em ponto. Eu já queria aqui, espero ter traçado o objetivo e espero ter alcançado aí o entendimento nesses 2 dias, tá? Sobre o que é PPRA, sobre essa articulação com o PCMSO, tá? Se alguém quiser falar ou comentar ou mais dúvidas, a hora é agora, o momento. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bom? Alô? Oi, pode falar. Alô? Estamos te ouvindo. Boa noite. Pode falar, Rony, estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo, Rony, pode falar. Tá me ouvindo aí, professor? Sim. Eu pensava que o meu fone... Vai falar alguma coisa, Rony? Bom, mais alguém? Pera aí, professor, agora que voltou de novo. Beleza. É que esse fone aqui que eu tô usando tá meio ruim. Eu passei a metade da aula aí vindo do carro para casa, eu tava ouvindo o telefone e não tinha como comentar na hora. Certo. E aí, o senhor sabe que eu trabalho nessa área aí do PCMSO e eu tenho algumas coisas que eu acho que seria muito bom aí para os futuros engenheiros aí. Pode falar, nós trabalhando aí. Eu lembro que você falou aí sobre alguns pontos que vão mudar na NR7, e realmente vai ser uma mudança não pequenininha, mas sim bem significativa para quem trabalha com NR7. É muito importante o engenheiro conhecer NR7, que é o que eu mais bato cabeça hoje, que muita gente da área de segurança praticamente se importa com todas as outras, né, e acha que a NR7 só é do departamento médico, mas a NR7 é aquela que verifica todo o meu trabalho como engenheiro de segurança. Então, se tiver um erro, vai ser pego lá, na saúde, na NR7, no monitoramento, entendeu? Então, que nem eu vi você falando, eu vinha do trabalho que às vezes faz esse trabalho inverso, né, para poder identificar alguma coisa, e realmente é isso mesmo que acontece na prática. Então, geralmente, se um exame deu alterado, a gente vai verificar o porquê ele deu alterado e com certeza a gente vai chegar lá
na causa raiz, com a ajuda da equipe médica, entendeu? Então, o que mais acontece hoje no mercado é que a gente tem tanto engenheiro como médico que às vezes não está muito ligado na atualidade, não está muito ligado ali na sua NR, e principalmente médico. Agora que eu acho que está tendo uma restrição maior para médico do trabalho, estão tendo de revalidar algumas coisas, tem que ter o RQE, vai ser exigido pela essa nova NR7, quem tem ISO, isso já é exigido dos médicos, então eles vão ter que passar a conhecer um pouco mais, que geralmente a gente conhece médico que assina a asa e pronto, e acabou. Só para todos entenderem, Rony, fala o que é RQE aí para a moçada. RQE é o registro de qualificação de especialidade. Exato. É um registro no qual o médico vai ter esse registro no Conselho Regional de Medicina. Entendeu? Então, é o que determina que ele tem especialidade, né? Exatamente. Então, vocês, como engenheiro, for contratar um médico do trabalho, vocês vão ter de verificar se esse futuro médico do trabalho lá da empresa onde vocês vão trabalhar já tem esse registro. Caso ele não tenha, vocês podem vir sofrer algumas situações complicadas. E muito cuidado. O registro ambulatório. Não, pode falar. Muito cuidado, não sei se você concorda comigo, Rony, mas eu conheço um médico que tem o RQE para médico do trabalho, só que ele não tem experiência. Isso não acontece só na nossa área de segurança do trabalho, não. Então, ele não tem a experiência do médico do trabalho, e aí, do jeito que você mandar lá, a realidade é essa, né, Rony? A gente que está na frente, é a gente que elabora o documento, e é o médico do trabalho que revisa, analisa, dá o ok e assina, tá? Então, muito cuidado aí, porque já vi situações em que o médico ele, tem o RQE, mas ele não tem a experiência de determinar, de fazer essa relação entre risco e exames. Exatamente, professor, exatamente. Só falou uma coisa que eu já ia tocar, exatamente isso. Às vezes o médico não sabe correlacionar ali os riscos com qual tipo de exame ele vai monitorar. Às vezes o médico pede lá 30 exames direcionado a uma situação que não está ligada para os riscos. Então, se tu não é um engenheiro de segurança ali que tem um mínimo de conhecimento, a sua empresa vai ter um custo alto, né, muito alto, e você não vai chegar ali no resultado, e vai começar a ter afastamentos, vai começar a ter doenças do trabalho, e você vai falar o que está acontecendo. Ainda vai achar que está fazendo todo o serviço correto lá na parte de segurança, e está acontecendo as broncas. Então, isso daí vai ser um gap muito grande, né? Então, voltando lá no que eu estava falando, é isso. Então, tem de saber verificar se o médico tem essa destreza de conhecer o mínimo dos riscos, né? Na hora da entrevista, conversar ali com ele, perguntar alguma coisa sobre os riscos, se ele sabe menos base de tudo ali, porque depois é tudo um trabalho de parceria, né? SESMIT já está falando, é todo mundo junto. E aí você vai direcionando ali como o cabeça, geralmente é o engenheiro de segurança que é o cabeça, né, nas empresas, e tentando alinhar essa parte de segurança com a saúde, que é muito importante. E em muito lugar, às vezes, isso não acontece. A saúde fica ali por cantinho, e o médico identifica as coisas, mas ele não sabe a importância e não vai falar para você que é engenheiro. E se você não tiver aquele jogo de cintura de ir lá cutucar um pouquinho o médico ali, falar, doutor, e aí, como é que foi os periódicos e tal, encontrou alguma coisa, entendeu? Porque aí você vai conseguir identificar se realmente seu trabalho como engenheiro de segurança está sendo bem feito. E outra coisa que eu queria falar é sobre o relatório analítico. O relatório analítico, até onde eu vi, e estou buscando mais conhecimento, porque a norma ainda vai entrar em vigor, já tem alguns modelos, até se os colegas depois quiserem, eu vou passar para você também, professor, para depois o senhor poder estar mostrando nas suas aulas. Ele vai ter uma função que a antiga NR9 fazia com o PPRA. É uma análise, realmente é uma análise global de como está a saúde ali do colaborador na tua empresa. Ele vai ter de estar lá correlacionado anos anteriores, comparando com os anos atuais. Geralmente os médicos, por onde eu já passei, né, esses 12
12 anos, mais ou menos, mais. Eu não vou falar muito mais, porque senão vão descobrir minha idade, sabe? Aí vai dar problema. Mas onde eu sempre passei, eu sempre vejo ali no relatório, que era um relatório muito simples, aquele relatório da NR7, basicão demais e não falava nada. Então você via 200 mil números ali, 200 mil linhas, e no final você não acabava não entendendo nada, só sabia a quantidade de número de exames normais, anormais, e a quantidade de exame que você fez. Mas isso, para você, como engenheiro de segurança, não te dá parâmetro nenhum, né? Na verdade. Então, tu vai olhar e vai falar, não, tá bom, tá beleza. Então, não vai conseguir fazer um trabalho. Agora sim, os médicos vão ter de entrar de cabeça, vão ter de fazer realmente um trabalho diferenciado e fazer a comparação. Se aumentou o número de exames anormais, se não aumentou, não vai ter como o cara colocar lá tudo 0, 0, 0, 0 e não aconteceu nada, entendeu? Então ele vai ter de estar comparando todo o tempo. E aí o engenheiro de segurança tem que estar ligado nesse relatório. Esse relatório para ele vai saber se os planos de ação dele foi eficaz, se não foi, vai saber o que ele vai planejar para o próximo ano, qual a melhoria contínua que ele vai trazer para o processo dele, e assim vai, em diante. Certo. Inclusive, é porque eu não coloquei aqui para falar, mas na nova NR7, no novo texto, tem lá o subitem que fala que esse relatório analítico e essas considerações, elas vão incrementar o PGR, né? Elas voltam para o PGR como considerações críticas para que você venha melhorar cada vez mais o PGR, entendeu? Então, lá no PGR já fala, você vai ter que fazer o plano de ação, mas vai ter de medir esse plano de ação também, vai ter que ter uma metodologia para saber se foi eficaz, se não foi eficaz, e aí você vai cruzar dados da saúde com segurança, através do relatório analítico no final do ano. Não vai ter mais análise global, não é mais de PRA, mas, rapaz, vai ficar muito mais complicado, não vai ficar muito mais fácil, né? Então, ali eu costumo dizer assim, esse PGR vai deixar a gente um pouco mais exposto, né? Vai mostrar um pouco mais a realidade da segurança do trabalho dentro das indústrias, né? E aquela empresa que já atende ISOs ali, que tem a 45, vem trabalhando com a 18, vai migrar para a 45 agora, já está meio caminho andado. Ontem eu vi na sua aula aí alguém perguntando, professor, eu já posso começar, acho que foi até a colega do meu grupo, a Regilene, né? Posso começar a fazer o PGR? Já devia, né? Do meu ponto de vista, vai ser trabalhoso, entendeu? Então, quanto mais cedo começar, fazer ali o seu inventário de riscos e criar as metodologias para analisar, saber qual que está alto, baixo, qual que é significativo, qual que não é, vai ser muito melhor, né? Vai ser 10. E, assim, vai ter como fiscal agora saber se você está fazendo algum trabalho ou não. Se você tem um plano de ação de acordo com os riscos que você levantou, se você não fez nada, parceiro, ele vai pegar. É porque antes o PPRA-PCMSO, ele tinha fins documentais, né? Por exemplo, a fechamento de contrato, tá? Então ele existia aquele documento para constar num hall de documentações, e aí eu cansei, infelizmente, eu sempre fiz a distinção do que é documento base, do que é plano de ação, e a pessoa só me chamava, falava, fico à disposição para a gente fechar um novo contrato, para que o plano de ação seja feito e tal, mas a pessoa não queria nem saber, ela só me chamava um ano depois, Alex, bora renovar o PPRA-PCMSO, bora, entendeu? Exatamente. Então, isso, com o PGR e plano de ação, meu amigo, uma coisa vai levar a outra, tanto é que é uma coisa simples, mas complexa ao mesmo tempo, é um inventário de risco com um plano de ação. Se o teu plano de ação, imagina que vai ter um documento base do PGR com 2 anexos apenas. Então, se você não tem um plano de ação efetivo, desqualifica totalmente seu PGR. Exatamente. Então, são novos tempos aí de... Outro detalhe aí que o senhor estava falando, da mesma forma que a segurança sempre pode estar ali dando uma opinião para o médico do trabalho, os médicos do trabalho também agora vão poder pegar o teu levantamento de riscos
lá o seu inventário e falar, olha, aqui não tem tal coisa. Eu preciso que essa coisa conste aqui. Então agora ele vai começar ali a dar um puxãozinho de orelha também na gente, tentar pegar o máximo possível dentro do inventário, né? Então agora o médico ele vai ter um pouco mais de voz ativa também para estar participando das coisas. Exato. E tá apontando, porque às vezes a gente via, mas você só colocava lá no ASO e no seu programa lá ocupacional o que estava dentro do PPRA, porque os dois tinham de casar. Então, para as nossas auditorias aí de ISOs da vida, os dois tinham que estar falando a mesma língua. Por mais que eu soubesse que o risco existisse e não foi mapeado lá pela segurança do trabalho, o médico tinha de fazer conforme a segurança do trabalho tinha predestinado lá. Agora não, ele vai poder mandar de volta lá seu inventário de risco e falar, olha, vamos analisar isso aqui e verificar. Por isso que eu falei, Rony, não sei se você estava no início, que eu não tenho nada contra quem compra material, porque nesse momento o que vai surgir de gente vendendo material, de gente falando que é especialista em PGR, vai ter assim no mercado inúmeros. Eu usei a palavra preguiçoso porque não querendo ofender, mas querer dizer que nesse momento de mudança em que todos estão no mesmo barco, quem tem experiência e quem não tem experiência, você vai ter que exercitar essa percepção, essa capacidade de mudança. Tá? É você se debruçar e você... a norma ela não determina modelo, ela tem uma definição mínima de segurança ocupacional. Então você vai fazer o seu modelo conforme a sua necessidade, porque um modelo que pode chegar para você, ele pode não se adequar, você vai ter que ter o mesmo trabalho de se adequar, entendeu? É verdade, professor. Isso é preocupante. Eu vi você falar isso ontem. É preocupante, que nem eu estava falando agora. A metodologia de avaliação, de classificação do seu risco, saber se ele é alto ou baixo, é totalmente diferente de outro lugar. Então, a metodologia que você vai usar para classificar cada coisa, para depois montar seu plano de ação, os critérios que você vai usar é totalmente diferente. Então, não adianta você copiar as coisas, pegar... lógico, eu vi uma planilha bonitinha, uma coisa que me agrada, beleza, pega ela e modifica para a tua realidade. Geralmente a gente faz isso, eu costumo dizer assim, a gente tem de ser parecido com o chinês e o japonês. Observa a coisa, é legal, beleza, pega ela e adapta para você, bota ela para rodar para você, para falar a sua realidade. O que acontece, que sempre aconteceu até hoje, né, na nossa área, que eu ouvi você falando quando eu estava vindo do trabalho, é que um documento que o senhor pegou tinha 18 inconsistências e tal. 14 inconsistências. Mais ou menos, eu já peguei 200 mil documentos assim na minha vida trabalhando, entendeu? Certo. Principalmente PCMSO. Então, tipo assim, até o nome da empresa era outro, entendeu? Então, o cara colocou uma coisa ali que ele não tem nem noção que ele colocou. E nessa coisa, justamente, eu vejo que a norma modificou, a NR1 veio para agregar muito mais valor à segurança do trabalho, porque ela simplificou. O inventário de risco e o plano de ação é as únicas duas coisas que pede, né? Só que isso tem que falar com a realidade de segurança. Justamente, eu acho que para acabar com esses documentos de gaveta aí, que ficava lá guardado, igual o Breno falou, que o empresário acha que está bombando nas paradas de sucesso, né? Eu já tenho aqui meu PCMSO, meu PPRA, a fiscalização chega, ele entrega aquele bloco lá de 140 páginas para o fiscal. O fiscal abre a terceira página, ou vai direto no plano dele lá, ou nas campanhas dele lá de programa, e pergunta, cadê essa campanha de DST? Você fez? Fiz sim, senhor, mas cadê a evidência? Entendeu? Então, eu já passei por situações em que depende muito da fiscalização. Mas a fiscal, ela nem se deu o trabalho de folhear a PPRA. Ela falou, me mostra o risco químico aí. Entendeu? Exato. Então, você acaba que dependendo da situação, o fiscal ele tem a capacidade de descobrir se foi você que elaborou aquele documento, se você viu minuciosamente os riscos, se você viu exames e tal. Então, mas isso só vai ser possível se você se lançar no desafio, né, de se debruçar em cima da norma e fazer essas comparações entre a função que você exerce, enfim, com as atividades, ok?
Pessoal, a gente vai ter que finalizar aqui 1h45. Eu digo que eu vou ser breve, mas não consigo. Porque é muito assunto, tá? Então, assim, ó, em tese, a gente fechou o PPRA PCMSO. Amanhã eu vou vir com outro tema e eu vou preparar, tá? Mas é nessa pegada de algo prático. Eu tô querendo falar amanhã sobre CIPA, formação de CIPA, formação, documentação e tal. Acho que vai ser uma aula boa. Enfim, estou decidindo ainda, fazendo brainstorm aqui de uma coisa bem prática. Não estou nem me dando o trabalho de criar slide, justamente para a gente falar sobre um todo aí durante essa semana. Ok? Então, considerações finais, boa noite. Obrigado pela presença de todos. Quem quiser aí abrir a câmera, bora tirar um print aqui para que a gente possa registrar aí que a gente está durante a semana estudando, 10 horas da noite, pessoal bebendo por aí, a gente estudando aqui. Vamos lá, pessoal. Não, tinha que aplicar, não sei que horas. Era o horário. Jeito o cabelo aí, Jaime. Jaime, eu te peguei cochilando as 3 vezes, hein? Vamos lá, pessoal. Hora cochilando. Já, vamos lá? Alguém mais vai abrir a câmera? Apareceu. Tô sem camisa aí. A Dara. Eu só tiro foto se o Davi estiver junto, Dara. Ele tá ali na cama brincando com a tia dele. Eu tô aqui fazendo comida. Mas ele tá brincando esse horário. Ainda tá acordado. Vou fazer um serãozinho mais tarde. Beleza, então, pessoal. Vamos lá. Edivânia vai abrir, eu não sei, não apareceu aqui, Edivânia. Você. Mas vamos lá. 1, 2, 3, sorrisão. Vou bater o print aqui. 1, 2, 3 e já. Vou mandar aí para vocês aí o print, beleza? Obrigado, até amanhã, se Deus quiser. Beleza, professor. Okay? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Pendura ela bem aqui, ó. Rony, meu nobre, eu vou querer o material lá.